Aleluia. Irmãos, feche seus olhos, vamos orar. Seu lugar e feche seus olhos, se você puder. Pai, em nome de Jesus, nós queremos dar graças ao Senhor neste momento, pelo privilégio, pela oportunidade de estar na tua casa, em poder te servir, em poder desfrutar dessa tão grande salvação através de Cristo Jesus, que se entregou na cruz em nosso lugar. Eu te louvo, ó Pai, pela vida de cada um dos teus filhos aqui presente nesta noite. E peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir as portas da palavra neste lugar. Que teu Espírito Santo continue a ter liberdade em nós, através de nós, pois somente o Senhor sabe como cada um de nós está aqui nessa noite. Pai querido, que não haja nenhuma distração, que toda a fortaleza da mente caia por terra, toda seta adversária. Nós sabemos, ó Deus, que esse lugar está tomado pela tua glória, pela tua presença que é real neste lugar. Há uma nuvem de glória aqui. Oh Espírito Santo, como eu dependo de ti, como nós dependemos do Senhor. Se o Senhor não agir, Pai, inútil seria eu estar aqui em cima, inútil seria estarmos nesse local. Mas se estamos aqui, eu creio pela fé que o Senhor nos trouxe aqui, e o Senhor tem algo grandioso a fazer em nós, no nosso meio aqui nesta noite, ainda através da tua palavra que é viva, eficaz e é poderosa. Em nome de Jesus, amém e amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nesta noite. Cumprimento também os irmãos que estão nos assistindo aí pelo YouTube, pelas redes, né? Que Deus possa estar falando contigo, falando com você também nessa noite. Irmãos, antes de ler a palavra, eu quero dizer o seguinte: é a sexta mensagem a ser pregada. 2 no sábado, 2 no domingo, uma pela manhã aqui com o nosso irmão, nosso querido irmão Júnior. E ele subiu aqui, né, e falou às vezes passa mal, são dificuldades que nós enfrentamos. E eu confesso para os irmãos, todas as vezes que nós assumimos a tribuna para falar da palavra de Deus, é uma grande responsabilidade, transpira as mãos, as pernas ficam meio bambas, né, dá dor de barriga. E quando ele estava falando hoje pela manhã, eu assentado ali, eu me lembrei que eu já preguei nesse altar, nesse púlpito aqui, passando mal, e poucas pessoas sabem disso, passando mal, com sensação até que parece que ia desmaiar aqui em cima. E aí, pensando hoje à tarde, no que ele falou, e eu confesso que a única mensagem que eu ouvi foi a dele, aqui hoje pela manhã. Não ouvi no sábado de manhã, nem à noite, nem no domingo manhã e noite. Não ouvi de ninguém, somente a dele. E hoje, pensando um pouco nessa palavra, 6 vezes Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Que dificuldade, Júnior. Que dificuldade. Deus ministrou um tema em meu coração. Eu quero ler esses 2 versículos e, permitindo Deus, caminhar um pouco na palavra em um personagem lá do Antigo Testamento e crer pela fé, oh glória, que assim como Deus falou comigo, Deus falará com você aqui nessa noite, com quem estiver nos assistindo. Eu estava ali, a Josi segurou minha mão fria, sabe? Hoje parece que está mais difícil do que os outros dias. Já pregamos tantas vezes, não sei quantas mensagens nós já pregamos, mas cada vez parece que é a primeira vez. Aí Deus falou comigo assim: olha, o propósito é maior do que o processo. E passar pelo processo não é fácil. Cadê a geração viva? Vamos começar esquentando o ambiente com glória. Tem geração viva aqui ou não tem? Ô glória! Eu estou me sentindo até um rapazinho de 18 anos. Amanhã, terça-feira,
Encerra-se aqui nesse tempo de cultos, são 6 cultos, e vida que segue. E aí é que está o desafio. Eu não sei falar bonito, não. E hoje uma pessoa falou comigo o seguinte: César, segura um pouquinho em pé aí, já ficamos aí durante 4 louvores, só mais um pouquinho. Quando você pega o microfone e começa a falar, pregar, não parece que você está nervoso. Falei, troca comigo um dia. Mas nós entendemos que quando Deus nos chama para algo e nós nos jogamos dentro desse chamado de Deus, nos lançamos e aceitamos esse chamado, entenda, você precisa aceitar. O compromisso é dele. Eu estou crendo demais que Deus vai me honrar, não porque eu seja exaltado, mas que Deus, Ele já está falando desde o início, mas que Deus vai fazer algo muito grande aqui hoje. Eu estou numa expectativa. Qual a sua expectativa para hoje à noite aqui? Ô glória! Abra sua Bíblia então na carta aos Romanos. Todos sabem de cor. Capítulo 12. Versículos 1 e 2. Enquanto já está sendo projetado ali, mas eu vou me ajeitando aqui. Como dizia o pastor Marcos, ajeitar minha revelação aqui. Ver se eu consigo falar algumas coisas que eu escrevi aqui. São muitas. A maioria das vezes eu não consigo, mas eu vou tentar falar hoje. Romanos capítulo 12, versículos 1 e o 2. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode sentar, irmãos, fica à vontade. Aleluia. Gostoso quando a gente se senta dando glória, né? Quando a gente levanta dando glória. Quando a gente deita dando glória. A gente vai trabalhar dando glória. Quando vem para Geração Viva dando glória. Quando termina os cultos de Geração Viva, que a gente continua dando glória. Continua na presença desse Deus poderoso. Paulo, nessa carta aos Romanos, ele escreve quando ele está em Corinto. E ele discute nessa carta a essência do pecado, a salvação realizada na cruz, através de Cristo, a união do cristão em Cristo, o modo como o Espírito Santo atua na vida do cristão para promover a santidade. Ele discute também o lugar do povo de Deus, ou do povo judeu, no plano de Deus, dentro desse plano da salvação. As coisas futuras e a ética na vida cristã. E é interessante que Paulo, ele escreve esta carta, ele não escreve a um povo descrente. Ele não escreve a um povo de forma geral, para todos os povos ali em Roma, mas ele escreve para ainda uma pequena comunidade cristã, os cristãos que se reuniam em casa, ali no primeiro século, por volta de 57, depois de Cristo, no ano 57. Eram povos que haviam vindo de diversas crenças, gregos, romanos, alguns, uma boa parte, pagãos, e os próprios romanos, que haviam crido em Cristo, aceitado as boas novas da salvação em Cristo Jesus.
E quando a gente olha para esses versículos, né, tem um comentário, um pequeno comentário aqui na Bíblia King James, que diz o seguinte: o fato dele suplicar, nosso culto envolve a oferta do nosso corpo em sacrifício vivo, o que significa a dedicação de todo o nosso ser para honrarmos a Deus com o nosso viver. Entende a prática? Os cristãos devem ser diferentes da sociedade não cristã. Devemos experimentar uma transformação progressiva de vida pela renovação da nossa mente. Essa mente, ela é mudada pela oração, pela leitura e reflexão da palavra de Deus, pela adoração e pela meditação sobre os feitos de Deus, conforme o Espírito Santo opera em nós. Entende a progressividade disso, que não é somente um dia Deus transforma minha mente, muda minha mente, ok, mudou e transformou, e Deus faz isso, mas é o cotidiano, é o nosso dia a dia, na palavra, na oração, na devoção, nos nossos devocionais, nas nossas reuniões em família, no nosso trabalho, nas ruas, onde nós estivermos o tempo todo. A nossa vida, ela precisa estar sendo, a mente precisa estar sendo transformada e renovada por Deus. Ainda se tratando de Paulo, dirigindo esta carta aos irmãos, aos crentes ali em Roma, a sociedade romana, Juninho para os mais íntimos, falou muito sobre isso aqui, mas Roma realmente vivia momentos terríveis, sempre viveu, e nessa época principalmente, onde havia ainda uma grande perseguição aos crentes, o sistema, padrões, costumes, comportamentos, estilo daquele povo, que caracterizava as crenças, as práticas romanas, ainda estava de certa forma influenciando a igreja, e possivelmente alguns desses convertidos ao cristianismo, sendo eles judeus que haviam se convertido, ou gregos, ou romanos, ou pagãos, mesmo sendo já convertidos ao cristianismo, alguns deles, por algum motivo, estavam recuando, estavam voltando às práticas antigas. E Paulo, ele vai escrever nos primeiros versículos, os 11 versículos, além de falar sobre Cristo, a vida de Cristo, falar sobre o pecado, a causa, os efeitos do pecado, mostrar a graça reveladora, a justificação pela fé. Ele vai mostrar a misericórdia de Deus em todo esse tempo, do capítulo 1 ao capítulo 11, a misericórdia de Deus. E ainda que este povo, esses convertidos, por algum motivo, estivessem voltando, ou querendo, sendo influenciado por aquele mundo daquela época, a voltarem atrás, Paulo apresentou mais uma vez a misericórdia de Deus para eles. Olha, eu falo para vocês pela misericórdia de Deus. Tem um comentário judaico, e aí hoje eu não costumo citar, não sou muito citar nomes, né, nas pregações, mas hoje eu vou citar o nome do Júnior aqui algumas vezes. Gostei de algumas coisas que ele falou, né? E aí eu vou usar uma expressão parecida com a dele. Em português, mineirês, lá de Viçosa, mas lá em Piranga agora. Não sei se eu posso falar piranguês, mas lá de Piranga. E aí eu vou falar como mineirinho, né? E depois eu vou fazer de conta que eu sei falar inglês. Mas tem um comentarista chamado David Stern. Ó, falei bonito, hein? O Davi Stern. David Stern é um comentário judaico do Novo Testamento, e ele comenta sobre esse versículo. Ele vai dizer o seguinte: apresentar o corpo a Deus para a ação correta começa com a mente. Abandone os padrões deste mundo, enraizados como eles estão em tudo, menos em Deus e na sua palavra, e aprendam o que Deus deseja. Uma vez que você considerar isto,
perceber isto, você vai ver que o que Deus deseja é moralmente bom, psicologicamente satisfatório, e na prática fala do êxito, do sucesso. Entende? Ao lançarmos mesmo diante do Senhor, oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, puro e agradável ao Senhor. E a respeito ainda desse terceiro ponto, que na prática fala do êxito, o sucesso, ou a capacidade de alcançar o objetivo, ou o que é perfeito. Eu fiquei pensando se nós ainda não desfrutamos dessa boa, perfeita, agradável vontade de Deus, que traz todos esses benefícios para a nossa vida, será que não seria um sinal de que nós ainda não nos oferecemos ainda a Deus completamente? Porque se Paulo exorta, se ele chama uma responsabilidade suplicante, dizendo: olha, rogo, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês, se apresentem a Deus em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sedes conformados com esse mundo, ou seja, não imitem esse mundo, não caia nessa conversa, nessa prática romana, de adorar a tantos outros deuses. A comunidade romana, os romanos, era politeísta, adorava a diversos deuses, e ainda dentro desse contexto, olha só, a religião romana tinha como principal característica o politeísmo, a crença em diversos deuses. Esses deuses tinham formas e caráter de homens e mulheres, alguns deles tinham 2 rostos, e essas características eram semelhantes às religiões de outros povos da antiguidade. Isso possibilitou aos romanos, ao longo do tempo, que passassem a adotar o culto a deuses de povos que eles estabeleciam contato, assimilando esses deuses à religião romana. O Estado romano propagava uma religião oficial que prestava culto aos deuses, como por exemplo, Júpiter, pai dos deuses, Marte, deus das guerras, ou Minerva, deusa da sabedoria e da justiça. E em honra desses deuses, eles realizavam festivais, jogos, sacrifícios e outras cerimônias em devoção e adoração a esses deuses que eles julgavam que podia fazer alguma coisa, mas que eram deuses mortos, que não prestavam para nada. E Paulo escreve a esta comunidade dizendo: olha, vocês não vão voltar à prática nenhuma antiga, muito menos sacrificar animais como na antiga aliança. E nessa época ainda se sacrificavam 2 vezes por dia. E é interessante, queridos, se você for voltar lá na antiga aliança, lá no Antigo Testamento, você vai logo perceber que esses animais não podiam ter defeito, não podia ter mancha alguma, não podia ser cego, não podia ter defeito nenhum, em resumo. E uma vez esse animal colocado no altar para ser como sacrifício ali, não podia mais tirar. Ele teria que ser queimado até o fim, queimado até o fim, e produzindo aquela fumacinha que chegava como cheiro suave às narinas de Deus, que não transformava ninguém, não mudava a vida de ninguém, mas Deus aceitava aquele sacrifício em favor do povo. Agora, na nova aliança, em que o pecado não tem mais poder na minha vida e nem na sua vida, Paulo está escrevendo dizendo: olha, se lancem, se jogue, ofereça por completo. E aí, queridos, tem uma música, acho que é da Fernanda Brum, que ela fala que quem já pisou dos santos em outro lugar não sabe viver, não pode viver, não consegue viver. Uma vez que você escolhe, você aceita esse chamado para encaixar no propósito de Deus. E estamos aqui esses dias, vocês, né, aqui esses dias todos esses cultos, ministrações, nós lá em Ipiranga, no sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Uma vez que você recebe esse chamado, você entende o primeiro versículo: olha, eu preciso mesmo me apresentar a Deus
Entende que não é animal. Cristo já foi sacrificado, se entregou na cruz por nós, o véu se rasgou, temos acesso direto a Deus, ao Pai, mas nós precisamos fazer a nossa parte, nos jogarmos diante dEle, oferecer a nossa vida por completo a Ele. E uma vez que você faz isso, que você entende, querido, não dá para sair mais. Não pode sair mais. Oh, glória. Olhando para essa carta maravilhosa que Paulo escreve, renovar a mente é mudar alguma coisa, sabe? Eu estava, inevitavelmente, a gente fica pensando, né? Quando fala assim, pastor, vai pregar tal dia, você já começa a pensar. Eu não sei se todos que estão aqui pensaram, ou quem está nos acompanhando aí pelo YouTube, estão assistindo e sendo ministrado esses dias. Se você já pensou, olha, isso em mim precisa ser mudado, precisa mudar alguma coisa em mim. Renovar a mente é mudar alguma coisa, dar nova forma, tornar diferente. Entende, queridos? Depois dessas ministrações, desses dias aqui no templo, cultuando ao Senhor, sabemos que é dia a dia, mas estou dizendo especificamente, a partir de agora, tem coisas na sua vida, na minha vida, que nós ainda praticávamos, que nós precisamos esforçar para não praticar mais, para manter esta vida no altar do Senhor, para manter essa chama queimando, acesa em nosso coração. Não precisar esperar o ano que vem, 2024. Não precisar esperar o encontro com Deus. Mas compreender que se está velho, se está sujo, se não está da maneira que Deus agrada, renovar, mudar completamente, tornar diferente, mudar a forma se necessário for. Mas nós não podemos aceitar. Precisamos tirar a mentalidade velha e preenchê-la com a palavra de Deus. Eu disse que não ouvi nenhuma mensagem, e de fato não ouvi nenhuma. Ouvi apenas um pequeno comentário, ou parte de um comentário da pastora Luciene, dizendo que uma geração viva é uma geração que ouve a palavra, filtra, logo pratica. Jesus lá em Mateus, não precisa projetar, nem passei para os meninos esse texto. Jesus lá em Mateus 7, 24, ele fala assim, olha, eu comparo o homem sábio ou prudente, aquele que ouviu ou ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem o vento forte, vem as chuvas, o ímpeto contra ela, mas ela não, está fraco, mas ela não cai, porque ela está onde? Firmada na rocha. Quem é a rocha? Cristo Jesus. Como que eu posso estar na rocha? Me manter na rocha, me manter na presença, alimentando daquilo que a rocha, Cristo, me fornece. Palavra, alimento sólido do céu. Juninho falou que não precisa de microfone. Eu descobri que eu também grito meio demais. E é verdade, queridos, uma geração viva é aquela que é firmada na palavra de Deus, firmada em Cristo Jesus. E uma vez que essa palavra nos alcança, a boa mensagem de Cristo, as boas novas, a salvação, muitas vezes nós pensamos que, sendo servos de Jesus, já tendo a salvação garantida, não há nada em nós que necessite mudar.
Eu já sou salvo, estou na dispensação da graça. Eu vivo na graça de Cristo. Ei, exclamação bem grandona, por engano. Por engano. Somos expostos todos os dias aos pensamentos, valores e princípios do mundo sem Deus. Estamos em constante perigo em nos amoldarmos a esse sistema. Entende que Paulo percebia isto na comunidade dos cristãos lá em Roma, nos irmãos que se reuniam nas casas, aqueles que Paulo sabia, embora não estivesse ido lá ainda, mas Paulo sabia que aqueles irmãos estavam no centro, no cerne de um lugar corrupto, adorando a diversos deuses, que praticavam coisas que não condiziam com a palavra, com aquilo que eles já haviam aprendido, e que alguns estavam correndo risco de se misturar, de sujar. Por isso Paulo fala, olha, essa mente precisa ser renovada todos os dias. Nós estamos sujeitos, queridos, estamos em constante perigo em nos amoldarmos a esse sistema. Por isso, é preciso atentar para a renovação da mente. O centro dos pensamentos e das emoções, tudo começa aqui, na mente. Está aqui, Aleluia. E dentro dessa pequena introdução, o contexto em que a igreja vivia em Roma, o local em que ela vivia, os perigos que os irmãos estavam correndo, a preocupação de Paulo em exortar esse povo, trazer para perto, ensinar, para que eles pudessem realmente desfrutar do melhor de Deus. Deus me fez pensar em um rapaz, lá no Antigo Testamento. Esse rapaz se chamava José. Quem lembra de José? Todo mundo conhece. Às vezes, queridos, nós somos muito abençoados. E aí sim, às vezes você vê uma pessoa sendo tão abençoada, você fala assim, não, fulano está sendo tão abençoado, né? Você viu que aquele irmão foi abençoado nisso, naquilo, né? Naquele outro, ou naquilo que ele faz na igreja, Deus usa, blá, blá. Ah, queridos, sabe por que muitas pessoas não desfrutam de tudo isso que está aqui no versículo de número 2, e não desfrutam de muito mais, não experimentam, porque não suportam o processo, abandona, desiste, deixa de lado. Pastor não é melhor do que ninguém, mas a gente brinca assim, pastor pode falar. Pastor pode falar. Um culto abençoado como esse. Olha que maravilha, a igreja quase cheia. Que bênção. Você consegue entender, queridos? Pedro vai dizer que quem nos resgatou da nossa, presta atenção, da nossa vã, ou melhor, que nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, com coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas que nós fomos resgatados, comprados por um preço muito alto, como de um cordeiro puro, santo, imaculado, o sangue de Jesus, lembra? Derramado na cruz. Percebe a importância disso? Eu e você, nossa vã maneira de viver, quebrando cabeça aqui e ali, achando que era... Aí Jesus olhou para você, para mim, teve misericórdia, falou, não, eu vou resgatar ele, eu vou resgatar ela. E aí nós estamos assentados nas regiões celestiais. Você está sentado nessa cadeira, que eu aqui em pé, mas estive sentado ele também, voltarei a sentar. Isso é o que os nossos olhos físicos percebem, é o que o nosso corpo sente, mas é muito além disto. É muito além disto. Nós fazemos parte de um reino, há um governo, há um assentado, a visão de João no Apocalipse 5, assentado lá no trono.
Ele está no alto e sublime trono. Ei, deixa eu te dizer, se preocupando comigo e com você, meros mortais, dependentes, carentes, errôneos que às vezes somos, Ele dizendo: ei, já está coberto pelo sangue de Cristo, meu filho, já está justificado. Aleluia. Domingo pela manhã, a nossa irmã Débora ministrou a palavra no tempo de consagração que tivemos lá em Ipiranga. Ô, bênção, foi bom demais, coisa boa. Sábado à noite, irmão Lauro estava lá. Maravilha, né, Lauro? Glória a Deus. E ela fez uma ilustração, preste atenção aqui, eu não tenho aqui os balões, mas ela pegou um balão, 2 balões, um branco e um balão preto. Esse balão, ambos vazios, esse balão preto representando a vida do homem sem Deus. O branco, obviamente, o homem, a pessoa, o ser humano, agora que conheceu a Cristo. Ela chamou 2 pessoas na frente, falou com o primeiro: assopra o balão preto. Só que acho que ela tinha feito alguns furinhos nele, sabe? E quase que ela ainda me pegou com isso, porque ele soprava o balão e ia até um certo ponto e faltava o fôlego e não enchia, não passava daquela bolinha pequena, meio cheia, meio murcha, sabe? E ela falou assim: não consegue encher não? Eu já ia abrir a boca, pastor Reinaldo, para falar assim: olha, assopra, prende e assopra de novo. Eu ia pagar um mico, rapaz, porque ele estava todo furado. E ela falou assim: isso é a vida do homem sem Deus. Das pessoas que estão nesse sistema mundano, corrupto, perverso, valores invertidos, que não tiveram a mente ainda aberta, não foram esclarecidos ainda pelo poder do Evangelho, e que estão caminhando a passos largos e achando que está tudo legal, tudo bem. Ela falou assim: olha, são essas pessoas que até enche de alegria, principalmente nesses dias de carnaval, nas festas, nos banquetes, mas continuam vazias. E ela falou assim: solta esse balão. O menino soltou o balão, ele caiu assim pertinho. E ela falou assim, olha, pegando a carona na palavra dela, ela falou assim: está vendo? Não sai do lugar. Aleluia. Que bom saber que Jesus me chamou, irmãos. Como é bom saber que Cristo me salvou. Como é bom estar no meio dessa nuvem de glória. Rapaz, realmente o nervosismo começa a ir embora. Eu estava sentado ali, eu orando, falei: Espírito Santo, olha como às vezes a gente é ousado. Falei: Espírito Santo, sobe ali para mim. Falei mesmo, pastor Reinaldo. Espírito Santo, sobe no meu lugar. Assume ali no meu lugar, fala. Porque embora às vezes acontece isso, querido, você estuda, você pesquisa, você lê a carta, são só 2 versículos, você lê a carta de novo 200 vezes, e lê e não vem nada. Parece que não vai acontecer nada. Dá até a impressão que a gente nem é crente mais. Não é crente não, rapaz. Ela fala assim: agora sopra o balão branco. E aí a menina foi soprando. Não me entenda mal, gostaria de ser esse balão aqui nessa noite. Está entendendo? O Espírito Santo está soprando. E aí quando não dava mais para encher, já estava um balão grandão. Ela falou assim, não sei se vocês já fizeram isso, eu já fiz. Ela falou assim: agora solta o balão. Aí o balão saiu no salão. Ele não caiu mais no mesmo lugar. Ele foi para longe, entende? Entende que o propósito é maior do que o processo. Entende que Deus tem um propósito para a sua vida e para mim. Às vezes nós passamos por processos dolorosos, complicados demais, e nós não estamos entendendo nada.
E não é para entender mesmo. É para continuar oferecendo o nosso corpo, o seu corpo, como sacrifício vivo, santo e puro, agradável a Deus, independente do que esteja acontecendo no altar de Deus. Aleluia. Lembrei desse moço chamado José. Se possível, Gênesis capítulo 37, verso 4. Este moço, chamado José, que eu acabei de mencionar o nome dele aqui. Eu quero primeiro ver Gênesis capítulo 37, verso 4. A Bíblia vai nos mostrar que José era o filho amado por Jacó. A Bíblia diz que era o filho da sua velhice. Jacó era apaixonado com esse menino. Era tão apaixonado com ele, gostava tanto dele, que deu uma túnica especial para ele, colorida, muitas cores. Somente, entende? Pessoas que tinham condição boa, que podiam comprar essas túnicas lindas, maravilhosas. Jacó falou assim: olha, faz uma especial para José. Deus tinha um propósito. Obviamente ele não entendia ainda. E logo no seio da família dele, irmãos, eu tenho certeza que no finalzinho você vai entender demais isso aqui. Lá no meio da família dele, um menino vivendo uma vida comum, mas obediente aos pais, obediente ao pai, temente a Deus. Ele ia no campo de vez em quando, ver os irmãos dele trabalhar, e os irmãos não estavam trabalhando direito. Os irmãos dele eram meio atravessados, sabe? Talvez meio no sistema do mundo da época. José não. Ele ia lá e voltava e falava: papai, eles estão trabalhando muito direito não. Esses irmãos estão meio que passando a perna do senhor aí. A inveja, ciúmes e o ódio no seio da família. Todos nós conhecemos a história de José, uns conhecem mais, outros menos. Mas eu fiquei pensando nesse menino, que não sabia, nem imaginava onde Deus ia projetá-lo, onde Deus ia colocá-lo. Mas logo no meio da família, ele já encontra as dificuldades. Será que você tem encontrado alguma dificuldade aí para servir a Deus? Ou sou eu? Tem alguém que está encontrando alguma dificuldade para caminhar, para se jogar completamente? Te encontra dificuldades. E aí olha o que o versículo diz ali, olha. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podia falar com ele pacificamente. Os irmãos dele, vendo quanto o pai o amava, deu uma roupa bonita, diferente, né? Os irmãos ficaram morrendo de inveja, de ódio, de raiva, e não podia mais conversar pacificamente com ele, entende? Sentar à mesa, a família sentar à mesa, conversar olhando nos olhos, bater um papo legal, porque quando eles olhavam vinha aquela raiva, aquele ódio no coração, porque o papai, sabe, estava tratando o irmão de uma forma diferente. Versículo 24, do mesmo capítulo. Os irmãos dele tramaram então a morte dele. Disse: olha, nós temos que acabar com esse cara. Está entendendo o processo? Que já começa aí. Entende o processo? Todos que conhecem o texto vai ficar mais fácil ainda de entender. Já até sabe mais ou menos onde eu quero chegar. Nem tudo, mas sabe. Os irmãos falaram assim: olha, vamos acabar com esse moço. O que eles fazem? Está ali, ó. Lançam ele, se arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. E na cisterna não tinha água, esse poço estava vazio. Lançaram ele lá, jogaram ele. Vamos deixar ele morrer aí. Vamos acabar com esse moço. Versículo 25. Depois que eles lançaram José na cisterna, o que eles fizeram, irmãos? Papai está abençoando muito esse. Ele está destacando. Nós estamos morrendo de raiva, de inveja. Vamos jogar na cisterna. Jogou o menino lá.
sentaram lá em cima e foram comer. Foram festejar, bater papo, depois se sentaram para comer. Entretanto, ao erguer os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas, que estavam passando por ali, que vinha de Gileade. Seus camelos vinham carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que estavam transportando para o Egito. E olha que interessante, eles estavam tranquilos, comendo, o irmão lá embaixo, sem água, lugar seco, escuro, correndo risco lá embaixo, já machucado. Sem contar aqui, não vou nem entrar em muitos detalhes, que eles mentiram para o pai. Mataram o animal, sangraram a roupa e falaram: uma fera do campo comeu seu filho, acabou, não existe mais, está morto. Mas eles falaram assim: olha, vamos vender esse menino. Verso 28. Vamos vender esse menino. E eu fico imaginando a alegria de José, na inocência. Porque quando estamos dentro de um processo, ainda que sofrendo algumas coisas, a gente às vezes fica tão inocente, mas que ele não percebe a maldade dos outros, não. Mas ó, Papai do céu vê tudo. Ele conhece tudo. Ele nos assiste 24 horas. Eu gosto de dizer que nada passa batido aos olhos dele. Se subir ao céu ele está, se descer às profundezas ele está, se não tem como. Ele vê tudo. Eu fico imaginando quando eles tiram da cisterna. Não está escrito, mas eu fico pensando, será? Ele deve ter pensado assim: ah, foi só um susto que eles me deram. Foi só para me colocar medo. Eles só estão me punindo por inveja, mas são meus irmãos, né? Não vai passar disso não. Já viu? Quando você está passando o processo e parece que a coisa melhora um pouquinho, você fala assim: agora, eita, eu vou contar a vitória, contar a bênção. Quando você vai abrir a boca, vem uma prova, uma situação maior ainda, mais difícil ainda. Assusta não, irmão. Pode ser parte do processo para o que Deus quer realizar em mim e você, através de você lá na frente. É um menino novo, irmão, 17 anos. 17 aninhos, novinho. Meus irmãos já são mais velhos. Eles sabem que eu sou o xodó do papai. Agora eles vão me livrar. Só que não. Quando passaram os mercadores ismaelitas, eles retiraram José da cisterna, venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e esses o levaram para o Egito. 20 pecinhas de prata era o que se pagava por qualquer escravo naquela época. Entende? Um filho amado do pai, que antes tinha uma túnica maravilhosa que destacava entre os outros, agora está semi-despido, ou com roupas rasgadas, como qualquer sujo, sendo vendido. 17 anos. Aleluia. Mas ele chega no Egito. Ele chega lá. E quando ele está no Egito, aqueles mercadores queriam ganhar dinheiro. Vão vender esse rapaz. Só que, queridos, mesmo com aparência externa, sujo, rasgado, talvez mal cheiroso, cabelo tudo espetado. O meu tá nem dando para espetar, mas está tão pouquinho, né? Fica só um faixinho aqui, assim, mas tudo espetado e tal. Há uma essência, queridos. Se nós estamos passando no processo, por mais que seja sofredor, por mais que cause dor, desconforto, às vezes tristeza em alguns momentos, nós não podemos perder essa essência que está dentro de nós. Eu fico imaginando quando ele chega no Egito, em meio a muitos outros escravos. Talvez muitas pessoas já olharam para dizer: aquele ali, olha, ele é diferente, ele tem um olhar diferente, características diferentes, é bonito. Acabou o tempo do seio da família. Foi retirado de lá abruptamente. Foi arrancado de lá, vendido pelos próprios irmãos. Está entendendo? Tem alguém entendendo ou só eu mesmo? Vendido pelos próprios irmãos, arrancado de lá. Aleluia.
Gênesis capítulo 39, verso 19 ao 21. Quando ele chega lá, ele é vendido para Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, homem poderoso, casão, bonito. Novamente a inocência. Ele deve ter pensado assim: agora eu vou estar nessa casa, pelo menos aqui eu vou ter o que comer, vou ter umas roupinhas melhores. E logo Potifar, ele ganha a confiança de Potifar. Potifar coloca como principal da casa, cuidando de todos os negócios dele. Ele pensa: agora a coisa está melhorando. Está melhorando, irmão? Quantas vezes eu pensei isso? Está resolvido, está melhorando. Quando eu pensava que agora vai, uma bomba, bum, maior ainda. Mas não tem problema, nós estamos dentro do processo. É o vaso, Igor, na mão do oleiro, sendo moldado. Tira uma pedrinha feia aqui, um gravetinho ali, um cisco ali, dá uma trinca, ele vai lá e faz de novo, vai moldando, porque há um propósito. Aleluia. Quando ele está lá na casa de Potifar: ei, jovem, igreja, cadê a geração viva? Amém? Estamos aqui. A geração ainda que viva, ainda que renovada durante esses dias pelo poder da palavra, ainda que avivada pelo poder da palavra. Nós não estamos livres dessas coisas, nem no seio familiar, nem no meio dos nossos parentes, os mais chegados, nós estamos livres. E às vezes, de alguma forma, nós somos vendidos. Às vezes nós vamos à lona, e muitos jogam a toalha. Só que não é tempo de jogar a toalha. Não é tempo. É tempo de continuar olhando firmemente para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Todo processo, ele tem começo, meio e fim. Na casa de Potifar, veio as tentações comuns nos dias atuais. Veio as tentações, mas olha só que interessante. Quando o marido ouviu o que ele relatava à sua mulher: eis de que maneira teu escravo agiu para comigo, sua ira se inflamou tremendamente. 20. O senhor de José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Assim ele ficou na prisão. Verso 21. Contudo, Yahvé, o Senhor. Está escrito ali, irmão. Yahvé, o Senhor, assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade e poder, e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro, não importa onde. Os olhos de papai do céu, pastor Davi. O Senhor era com José. Se Ele está permitindo eu e você passar por algum processo, pode ter certeza, vai ser doloroso. E não pensa que oferecer como o nosso corpo, como sacrifício puro, santo, é agradável ao Senhor. Pensa que é fácil, não. O processo também doloroso. É uma luta constante da carne contra o espírito, da carne querendo as coisas da carne, o espírito querendo as coisas do espírito. E parece que às vezes faz uma confusão na nossa mente. Mas quem tem a marca de Cristo, aleluia, mesmo que ele não entenda durante, mas ele permanece fiel e firme. Ele entende como o salmista no Salmo 27: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de nada eu terei medo, ainda que um exército me cercasse, se arremetesse contra mim, ainda assim eu confiaria no Senhor. Aleluia.
Todos sabem o que aconteceu lá. A mulher de Potifar se insinuava para José todo dia. Ia tentando desvirtuar o menino, fazer com que ele se amoldasse ao mundo da época, se conformasse com o mundo da época. Pensa comigo, um garoto novo, que agora estava sonhando, pensando: olha, eu estou comandando tudo isso aqui, um palácio, tudo de bom, comendo do bem e do melhor, tem tudo às minhas mãos, o chefe, o patrão não está aqui. Essa mulher, ela é danada, ela é poderosa, ela está me querendo, ela apaixonou por mim. Quem se joga, quem se lança, quem oferece por completo, aleluia, quem já está começando a entender o propósito, aleluia, não se amolda, não se conforma com o sistema, porque outro faria, talvez outros talvez até tivesse relacionado com ela, que sabe, os amigos já haviam ter falado: não, pai, tranquilo. Ele: não, eu não pecaria contra meu Senhor, contra Potifar jamais, nem contra o meu Deus, jamais. Está entendendo? Aleluia. Mas quem sabe ele pensou, né? Agora as coisas vão melhorar. Melhorou nada. Foi jogado na prisão. Olha o processo doloroso. Consegue imaginar, queridos? É muito gostoso, né? Ver o próprio rei, o próprio faraó, dando testemunho de José lá na frente. Olha, nós não vamos achar um varão como esse, não é? Em que haja o Espírito de Deus. O próprio faraó falou dele: acharíamos um varão como esse, em que haja o Espírito dos deuses. Ele não entendia ainda, mas é Deus da vida dele. Nós não vamos achar outro igual, nunca. É bonito ver ele, né? Como governador do Egito, mas e o processo? Por isso que muitos vazam. Quando você começa a sonhar, sabe, acreditar: agora vai dar certo, agora vai bombar, agora vai crescer, agora vai desenvolver. Aí vem um ventinho de ventilador. Aleluia. Às vezes pagamos alto preço. Às vezes não. Pagamos um alto preço para vivermos uma vida santa, irmãos. Para viver uma vida no altar do Senhor. Para nos oferecermos ao Senhor por inteiro, por completo. Não é colocar o sacrifício lá. Imagina, sendo colocado um animal lá para ser oferecido, de repente alguém fala assim: não, ele era tão bonitinho, só tinha 1 ano, nenhum defeito, deixa eu buscar ele de volta, pegar ele pelo pezinho, arrancar de volta e trazer. Imagina, consegue entender? Imagina eu e você: eu me ofereço, Senhor, eu me rendo por inteiro. Tem uma música aí, né? Eu me rendo por inteiro. Ah, que cuidado que tem que tomar em cantar certas músicas. Eu me rendo por inteiro, eu me jogo aos teus pés. Todos os países estão me chamando como missionário. Aí eu vou, aí eu vou, aí eu vou, aí eu vou. E quando vem o primeiro passo do processo, é como se alguém me pegasse ou te pegasse pelo pezinho e arrastasse: não, sai do altar aí, rapaz, fica queimando aí para quê? Ficar passando por tudo isso aí para quê? Ficar orando todo dia para quê? Ficar meditando na Bíblia todo dia para quê? Um dia eu falando de Jesus para um rapaz muito inteligente, muito inteligente, eu falei para ele assim: rapaz, Deus amou o mundo de tal maneira, gostoso, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele ficou olhando para mim assim: Jesus morreu lá na cruz, derramou sangue, ele morreu, ressuscitou o 3º dia, foi ao céu, vai voltar. E falou para mim assim: hã? E daí? E daí? Falei: Jesus, eu tenho que preparar um pouco mais, porque eu tenho que encontrar com esse cara daqui a uns anos, porque... E daí? E daí?
Eu sempre falo, queridos, lá em Piranga, falo em todos os lugares, repito isso muitas vezes, porque é o que eu sinto, irmãos. Eu não prego só para ler o que está aqui. Eu sinto, irmãos. Não estou falando que sou melhor do que ninguém. Parece que eu estou vivendo o negócio lá. Eu sinto na pele, por isso que eu arrepio. Tenho vontade de pular, sabe? Eu sinto o que está aqui. E eu falo sempre, irmãos, você, eu, nós somos privilegiados demais, irmãos, por Deus ter aberto as janelas, as portas da palavra, do evangelho. Ela veio até a mim, até você. Jesus nos escolheu, falou, não, vem para mim. E nós começamos a entender e aceitar o processo, ainda não sabendo, como os heróis da fé, os irmãos da antiga aliança, que nem viram Cristo, que nem viram a promessa se cumprir, mas eles creram, andaram com Deus, firmes. Agora você e eu, Jesus veio, foi ao céu, enviou o Espírito Santo, que agora habita em você, habita em mim. Somos privilegiados ou não somos, irmãos? Aleluia. Então, esta mulher faz todas essas coisas. Capítulo 41, verso 40, Gênesis ainda. José continua pagando o preço. Antes de ler aquele versículo, ainda na prisão, quem Deus quer revelar, quer dar sonhos, Ele dá em casa, dá na cisterna, usa no cárcere, usa onde for. Sabe qual um dos problemas que hoje, que a geração de hoje demonstra? Que uma boa parte querem dar fruto, e dão, mas somente nos grandes palcos, nos lugares onde os holofotes estão apontando, sabe? Não queria, mas lembrei, Jônia. Às vezes nós nos oferecemos a homens, nos apresentamos a pessoas, auditório grande, cheio. José não. Lá na cisterna, meu pai é Jacó. Ele sabia a paternidade, sabia o pai que ele tinha, sabia que o pai o amava. Ele me deu a túnica. Quando eu saí daqui, ainda que ele acreditou nos irmãos, eu vou recuperar. Foi vendido, mas manteve a postura de não se contaminar, de não se conformar, de continuar a mente trabalhando, sendo transformada, sendo renovado por Deus lá. Vendido, colocado no cárcere. E lá, o carcereiro ainda fala assim, não, aqui ó, rapaz, tem um negócio diferente com você. Um preso cuidando dos presos. Você já viu isso? Preso cuidar de preso. Porque ele estava preso num cárcere comum. Estava preso numa cadeia. Mas a alma dele, espírito, estava livre. Estava na presença de Deus. Se fosse já na dispensação da graça, ou pelo menos, se nós pudéssemos, e podemos dizer que essa graça que foi revelada através de Cristo Jesus, mas que está em toda a Bíblia, eu vou dizer o seguinte: José já estava, irmãos, assentado nas regiões celestiais. O negócio dele não era com Potifar, não era com o governo do Egito, não era com carcereiro, não era com preso, não era com ismaelita, midianita, não era com os irmãos dele. O negócio maior dele era com o papai do céu. Importava para ele obedecer o papai e se manter na posição independente do processo. Você vai cuidar aqui. Vamos ler daqui a pouco, mas você conhece o texto? 2 moços presos, tem lá os 2 sonhos. Ele revela o sonho dos 2, a desgraça de um e a vitória que o outro alcançaria. Era o caso do copeiro. Ele fala assim, olha, quando você sair lá, após revelar os sonhos, né? Quando você sair lá, lembra de mim. Ah, irmãos, tem ninguém lembrando de quem está passando processo, não. Está passando em prova, não. Quem está em prisão, não. Quem está em luta, não. A maioria, pelo contrário, vaza, não quer nem saber. São poucos que vão chorar com você.
que vão se compadecer da sua dor, da minha dor, da nossa dificuldade, e vão pagar o preço junto conosco. São poucos, não adianta querer muitos, porque são poucos. E sai os dois, um vai morrer, o outro vai continuar vivo. Você pensa que ele lembrou de José? Custou, ó. Lembrou, mas custou. Vamos deixar passar pelo menos 2 anos aqui. Até que Faraó teve um sonho. E aí, já pulando, porque você também sabe o sonho. Olha lá, capítulo 41, verso 40. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às suas ordens. Só no trono te precederei. Versículo 41, varão de Deus. Dá para pôr 41. O faraó disse mais a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. Não é sobre um bairro, não. A coisa agora está andando de verdade. Agora ninguém mais pode pegar o menino e escravizar. Agora ninguém mais pode jogar em prisão. Agora somente o rei está acima dele, entende? Somente Faraó está acima dele. Você será o governador de todo o Egito. Faraó tirou do dedo o seu anel, selo, e o colocou no dedo de José. Mandou que o vestissem com linho fino, e colocou uma corrente de ouro fino em volta de seu pescoço. Volta um pouquinho no 42, varão. É varão ou varô que está lá, hein? É varô, perdoa. Olha só. Tirou o anel do seu dedo, selo, autoridade. Passo para você agora, o que você fizer está feito. Vestes com linho fino. Não é mais a túnica de antes, é linho fino, puro. Pensa nas vestimentas que Deus colocou em você aí. Vai pensando. Corrente de ouro fino. Passou, mas é só uma corrente de ouro. Ouro, divindade de Cristo. Autoridade, irmãos. Agora, ele vai governar o Egito, sabe com quantos anos? 30 anos. 13 anos de processo. Ah, Jesus, será que eu suportaria? Será que nós suportaríamos 13 anos no processo? Você pensa que ele imaginava que ele ia chegar nisso aqui? Quero dizer para você nessa noite, e para mim também, porque eu tenho recebido as palavras aí, eu estou crendo demais. Foram 3 assim, de pessoas diferentes, em lugares diferentes. Eu estou uma ansiedade boa, ansioso para saber o que vai acontecer. Deus está falando umas coisas muito legais para mim, pastor Reinaldo. Eu estou gostando demais. Você acha que esse menino mensurou, que ele imaginou que um dia ele fosse sair das terras dele, sair de uma cisterna, ser jogado lá no calabouço, ser colocado de frente do faraó, e que um dia ele seria governador do Egito? Você acha que passou isso na cabeça dele? Te prepara, jovem. Te prepara, irmão, irmã. Famílias aqui representadas nessa noite, pastor César e família, vamos nos preparar, vamos nos lançar no Senhor mesmo, oferecer mesmo ao Senhor nosso corpo, todos os dias, tudo de nós, ainda que seja como eu chego perto de Deus e falo: Senhor, é isso que tem, é isso aqui, mas eu quero me jogar aos teus pés, eu quero me ajoelhar diante do teu trono, diante da tua presença, Senhor, me curvar diante do Senhor. E a oração que eu sempre faço: Senhor, eu sou dependente da tua misericórdia. Porque só Deus sabe, querido, o processo que você está passando. Só Deus sabe o processo que eu e minha família estamos passando. Só Deus sabe. Algumas pessoas sabem algumas coisas, mas na intimidade, naquilo que Deus fala assim, ó, conta para ninguém não. Só Deus sabe. Eu quero profetizar na minha vida e na sua vida, que Deus tem algo muito maior para mim, para você, para nós. Tem muito maior para CB Paz de Piranga. Há um chamado, uma convocação a essa santidade, a se lançar, a oferecer, mas há recompensa. Quando nós não somente não conformamos, mas confrontamos. Porque às vezes nós somos bonzinhos demais, sabe? Aquelas pessoas boazinhas, realmente, né? Não pode conformar, realmente é pecado. Realmente, né? Inversão de valores, realmente está acontecendo tudo isso aí, tá? Mas é isso mesmo. Não, queridos.
Não conforme, mas confronta. Vai ficar triste, se for na palavra, deixa ficar triste. É a palavra que muda as nossas vidas, irmãos. É na palavra que nós precisamos estar alicerçados. Se queremos permanecer como uma geração viva, independente da idade, 10 anos, 52 como eu, 70, 80, 100, independente. Aleluia. Nós precisamos compreender, queridos. Já atentar para isso e agarrar na promessa do Pai. Deus tem coisas maior para nós. Ainda que eu e você não entendamos nada, mas Deus tem coisa maior. Por isso, o propósito é maior que o processo. O propósito é muito maior, muito maior. Choramos, às vezes lamentamos, às vezes reclamamos, às vezes falamos coisas que não deve, mas fala: Senhor, me perdoa, me ajuda. Eu quero continuar no teu altar, Senhor, na tua presença. Eu quero que o Senhor renova a minha mente mesmo. O Senhor transforma tudo, revira tudo se necessário for, mas eu quero estar alinhado com a vontade do Senhor, na tua palavra, renovando todos os dias através dela, da oração, do devocional, louvor sincero, servindo naquilo que o Senhor nos chamou para servir, gratos ao Senhor. Eu quero estar na posição, independente do que nós vamos sofrer. Quem está passando pelo processo difícil, doloroso, complicado, uma vez que Deus revela o propósito, e às vezes demora bastante, 13 anos, e tantos outros, que demorou tanto, às vezes está demorando tanto para revelar para você o propósito, mas vai chegar a hora. Olha o que acontece, Gênesis 45, verso 4 ao 7. Aí José já tinha encontrado com seus irmãos, tinha passado todo aquele tempo, houve a grande fome, foram no Egito buscar comida, todo mundo sabe e tal. Então disse José a seus irmãos: aproximai-vos de mim. Ah, irmãos, eu fico imaginando a carinha deles, quando chegou no Egito, depois de algum tempo, reconheceram o irmão, que agora provavelmente agora estava muito mais bonito ainda, bem vestido, comandando aquilo tudo. É você mesmo? Está entendendo o que pode acontecer comigo, com você? É ele mesmo? É pastor agora. Oh, de Pedra do Anta lá. Ô de Araponga. Cezinha, rapaz. O Cezinha conhecido aí como Cezinha da Mundial. Cezinha. Pastor? Estou falando pastor aqui para usar a nós mesmos, falar de nós mesmos. Mas você pode se colocar aí. Lembra quem você era antes? Quem nós éramos antes? Olha onde Deus te colocou, meu irmão. E as pessoas olham e ficam abismadas. E aí, quando se entende o propósito, olha o contrário de quem não entende. Passa no processo, sofre, aí Deus permite. Olha que interessante isso. Deus permite a pessoa chegar numa posição um pouquinho melhor. E agora, em vez de ele ter aprendido com o processo, passar a ser mais humilde, perdoar, amar, servir com mais vontade e disposição. Agora ele fala assim: agora é a minha vez. Ei, mas eu sou fulano de tal. Eu sou o doutor, ó. Eu sou eu, ó. Os irmãos de José olham para ele e falam assim: ó, rapaz, esse é o José. Ele vai acabar conosco agora. Agora vai pôr todo mundo na prisão. Agora vai morrer de fome todo mundo. Então disse José a seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram e esclareceu: eu sou José, vosso irmão, que vocês venderam para o Egito. Penso eu que ele não precisava nem falar, só dele olhar nos olhos. Lembra de Jesus quando Pedro negou? E a Bíblia diz que Jesus estava lá sendo interrogado, e Pedro está no pátio. Quando o galo canta a terceira vez, Jesus só olha nos olhos de Pedro, não fala nada. E a Bíblia vai dizer que Pedro chorou amargamente, arrependeu daquilo, arrependeu do que tinha feito. Jesus deixou ele de lado, abandonou ele. Não, você já conhece, Jesus foi crucificado sim,
morreu, foi sepultado, sim, mas ressuscitou ao terceiro dia. E numa das aparições, o que ele faz? Ô Pedro, vem cá, Pedro, eu continuo te amando. Mas agora não vos entristeçais, não fiquem com medo por ter me vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou diante de vós. Entende que agora ele está falando, me venderam, me machucaram, eu fui tentado, não fiz nada, mas me prendeu a si mesmo, apanhei e sofri, não, calma, fica triste não tenha medo, foi Deus que me enviou na frente de vocês, na frente em tudo, não somente para governar, não somente para alimentar a nação, mas na frente, mente renovada, na presença do Senhor, no amor, no conhecimento, no quebrantamento, na frente em tudo. Quando nós entendemos isso, irmão, nós compadecemos dos outros, nós perdoamos quem se oferece por inteiro e compreende, já compreendendo o propósito, Ele perdoa. Há 2 anos de fato que a fome se instalou na terra, e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura e nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Eles estavam sobrevivendo. José estava vivendo, desfrutando do melhor de Deus, comandando todo o país, aquela comida toda, distribuindo alimento, e ainda falando, foi Deus que me mandou para cá. Irmão, quando Deus quer erguer, quando Deus quer levantar, não pensa que é fácil, não é fácil se lançar, não é fácil oferecer por inteiro, mas vale a pena, porque Deus garante, Deus sustenta, e a recompensa é certa nele. Caminhando para o final, quem empolga, né, já viu. Agora que você e eu, assim como a igreja que estava em Roma, conhecemos Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, quase todos conhecem. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas ou velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, tudo renovado, irmão. Tem alguém aqui que conheceu a Cristo, que aceitou a Cristo, entregou a Ele? Tem alguém, eu conheci e quero conhecer cada vez mais, prosseguir em conhecê-lo. Ei, as coisas antigas, as práticas antigas, ficou tudo para trás, é tudo novo. Colossenses 3, 1 ao 3. Vai projetar, não vou adiantar porque é essa versão mesmo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, mente renovada. Agora o pensamento está nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a vida está escondida com Cristo em Deus. Mente renovada, agora não pensa com as coisas dessa vida, não embaraça com as coisas dessa vida, com as coisas civis. Pregação que o pastor Odeir fez aqui há muito tempo atrás, que eu nunca esqueci. Se embaraçar com as coisas civis, mas preocupar ou procurar agradar aquele que o chamou, que o alistou. A nossa preocupação, a nossa visão agora, queridos, são com as coisas do alto, é de cima. Aleluia. 1 Pedro 2, tem que ter um chicotezinho, senão não é César, né? 1 Pedro 2, 1 e 2. Agora que nós somos novas criaturas, as coisas velhas ficaram para trás, nós estamos de olho nas coisas do alto. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação. Crescer. Como a criança deseja o leite materno, desejar, querer, alimentar da palavra, crescer, olhar para frente, para as coisas do alto, não ficar preocupado com as coisinhas dessa vida, muito menos preso
em coisas dessa vida. Salmo 119, verso 9 e 7. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Mente transformada, renovada, agora eu amo a lei do Senhor. Eu medito nela o dia inteiro. Salmos de número 1, conhecido, verso 1 e 2. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não se conforma, que não se amolda às coisas desse mundo, não imitando a conduta dos pecadores. Ah, o mundo está fazendo, todo mundo está fazendo, vou fazer também. Não, feliz é aquele que não faz isso, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É o prazer. E terminando, fica em pé em nome de Jesus. A hora voou, passou rapidinho. Filipenses capítulo 4, verso 8. Projeta para nós ali, por favor. Filipenses 4, verso 8. Mente renovada, transformados, oferecendo por inteiro ao Senhor, querendo conhecer os propósitos de Deus, desfrutar da boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, querendo conhecer a palavra, alimentar da palavra, querendo suportar o processo no seio da família, onde for colocado, perdoar, ser perdoado. Olha só, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Mente transformada, renovada. Nós não emprestamos a nossa mente para o outro, que você sabe quem é. Nós não conformamos com as coisas que o mundo acha normal. Aqui, queridos, tem um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Um povo, como eu mencionei no início, que não foi comprado com coisas corruptíveis, com coisas qualquer, com moedas dessa vida, que são perecíveis, ouro, prata, outra coisa. Não! Nós somos resgatados, queridos. Nós somos comprados pelo preço altíssimo, o sangue do Cordeiro de Deus. O Cordeiro que João apresenta lá no Evangelho, capítulo 1, verso 29. Ei, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Ele. Agora é tudo para Ele, tudo por causa dEle, para o louvor dEle, para a honra dEle.